Eu sou Guilherme Bruno, residente de Urologia da Santa Casa, vou apresentar um artigo sobre a epidemiologia da doença calculosa no mundo. Bem, a nefrolitise é uma doença de alta prevalência em todo o mundo, atingindo taxas em torno de 7 a 13% na América do Norte, 5 a 9% na Europa e 1 a 5% na Ásia. A sua incidência aumentou em todas as faixas etárias, exceto nas 3 primeiras décadas de vida, sendo que as altas taxas de cálculos estão associadas com o manejo mais caro e com alta morbidade. Esse trabalho assim se justifica, uma vez que ao se compreender a sua epidemiologia, pode se permitir um melhor atendimento ao paciente e uma possível prevenção. Tem por objetivo revisar a epidemiologia da doença calculosa a fim de melhorar o cuidado ao paciente e atualizar o trabalho do último consenso internacional realizado em 2008. Trata-se de uma revisão de literatura com base na pesquisa bibliográfica em base de dados como PubMed, Medline, Google Acadêmico, de artigos em inglês, sendo que essa revisão foi apresentada na terceira consulta internacional em 2014 em Glasgow e representa uma atualização do último consenso de 2008 com base na opinião de especialistas. Esta revisão é assim limitada, uma vez que não possui diretrizes formalizadas e foi baseada na opinião de especialistas, o que pode levar a um viés de seleção. Quanto aos resultados e fatores de risco, ao se avaliar a idade, se observa uma baixa incidência na infância e em idosos, com pico na quarta a sexta década de vida. Esse aumento da incidência na meia-idade pode estar relacionado com a dieta, com o trabalho e com mudança do estilo de vida. Diferenças na composição dos cálculos são observados de acordo com a faixa etária, sendo que cálculos de oxalato de cálcio são mais comuns em pacientes jovens. Pacientes com menos de 10 anos têm o fosfato de cálcio como sendo o cálculo mais comum em cerca de 40% dos casos. Mulheres de 20 a 29 anos têm cálculos de fosfato de cálcio como sendo mais prevalente, em torno de 35% dos casos, e os cálculos de infecção são mais comuns nos dois extremos de vida. Quanto ao gênero, se observa uma predominância masculina, tanto na prevalência como na incidência, sendo que no mundo se observa uma relação em torno de 1,5 a 2,5 mais homens do que mulheres. Mas essa relação vem reduzindo, principalmente devido a mudanças na dieta e ao aumento da síndrome metabólica, com mais mulheres tendo cálculos. Quanto à geografia, alguns fatores podem influenciar na formação de cálculos, como a temperatura, a genética, hábitos alimentares, distribuição etária. Países que têm mais tecnologia e mais acesso à tomografia têm uma prevalência maior, uma vez que a tomografia é mais sensível do que o raio-x e do que o ultrassom. O uso rotineiro do ultrassom está associado com o diagnóstico mais elevado de cálculos assintomáticos, tendo assim um impacto na prevalência. Mas se observa um problema quanto às informações, sendo que em 1/3 da população do mundo as informações são inexistentes e não são acessíveis à língua inglesa. Falta assim estudos confiáveis em regiões como o sul da Ásia Central e na África subsaariana, e a avaliação metabólica dos cálculos pode variar de um país para o outro, sendo a hipercalciúria mais comum nos Estados Unidos, por exemplo, e sendo rara na Tailândia e no sul da Ásia. Quanto ao clima, regiões de temperatura mais elevada têm um risco maior de ter cálculos renais. Nos Estados Unidos, por exemplo, se observa 2 vezes mais cálculos na região sudeste do que na região norte, devido à temperatura mais elevada. Com o aquecimento global, se espera uma expansão de áreas com maior risco de formação de cálculos. Quanto à dieta, não se observou mudanças em relação ao último consenso. Não se recomenda, não há evidências de se recomendar uma ingestão mais baixa de proteínas animais para se reduzir a formação de cálculos. E recomenda-se a restrição da ingestão de vitamina C, se aconselhando um limite superior de ingestão em torno de 1.500 mg por dia. Quanto aos fluidos, a baixa ingestão de fluidos está associada como um fator de risco. O que se recomenda é um débito urinário de pelo menos 2 litros ou mais por dia, e para se atingir esse débito, recomenda-se a ingestão de pelo menos 2 a 2,5 litros de fluidos por dia. E não há evidência em se recomendar líquidos como suco de frutas, refrigerante, bebida energética, com a intenção de se reduzir a formação de cálculos. A obesidade tem influência, né, na prevalência e na incidência, sendo que o peso
sendo que a prevalência e a incidência aumentou de acordo com o peso e com o IMC. Pacientes obesos com IMC maior do que 30 têm uma maior chance de ter um pH mais baixo e ter condições como hipercalciúria e hipocitratura. O diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento de cálculos, sendo que isso pode ser justificado por um pH mais baixo em pacientes diabéticos, consequência à resistência à insulina. Também a formação de cálculos de ácido úrico mostrou-se maior em pacientes diabéticos. Pacientes com gota, 49% deles são mais propensos a ter cálculos, sendo que homens com gotas têm 2 vezes mais chance de ter cálculos renais. Quanto à síndrome metabólica, sendo assim diagnosticada pela presença de 3 de 5 condições, dentre elas obesidade, pressão arterial elevada, glicemia de jejum elevada, triglicerídeos elevados e baixa densidade de HDL, se observa que a prevalência dos cálculos ela aumenta de acordo com o número de características da síndrome metabólica, sendo que a presença de 4 ou mais características está associada com 2 vezes mais chance de ter cálculos renais. Assim conclui-se que a incidência de cálculos vem crescendo em todo o mundo, né, e se observa uma redução da diferença de gênero. O aumento da prevalência pode ser justificado pelo crescimento populacional e pelo aumento da obesidade e do diabetes. Necessita de mais estudos sobre prevalência em regiões como a Ásia e na África, e as recomendações dietéticas não houve mudança em referente ao último consenso. Ao se compreender o impacto de doenças associadas com a síndrome metabólica, pode-se melhorar as decisões políticas e a prevenção da doença calculosa.